boa noite, galera do Manifest Movement. Que alegria estar com você nessa noite. Mais uma vez estamos aqui para te dizer que pode ter um lockdown, mas nós estamos aqui para estar mostrando para você que nada vai nos parar. Estamos aqui para te mostrar que ao Senhor nós devemos adorar em todo tempo, fazendo todo tipo de movimento. Estamos em casa, mas não estamos parados. Então quero convidar você que acessou conosco agora, pelo seu tablet, pelo seu notebook, pela TV ou pelo simples celular, que você fez a melhor conexão dessa noite, porque você entrou para uma galera que está buscando ao Senhor, uma galera que quer fazer a diferença nesses dias. Então convido você para neste momento, juntos, adorarmos ao Senhor, juntos nos prepararmos para termos algo novo diante do Senhor. E logo em seguida teremos uma palavra com o pastor americano, que você não tem noção do que o Senhor vai trazer ao nosso coração. Quero também te lembrar que nós temos aí embaixo na sua tela o chat para você entrar em contato conosco. Dá lá seu hashtag, estou aqui galera, vamos nos conectar, chama a galera para também entrar no nosso chat, colocar lá o seu oi, colocar lá a sua declaração de amizade para com essa galera que está aí em casa, queridos. Hoje nós precisamos estar juntos, então chama todo mundo para entrar, para se conectar conosco. E temos aí o chat, que é uma porta para todo mundo saber que você está aqui junto conosco, tá? Quero também dizer que o Senhor tem preparado muita coisa nova até o final desse culto. Você vai receber muitas direções novas do Senhor para essa semana. Então fica ligado conosco até o final. E quero colocar agora, arrasta tudo aí na sua sala, tira tudo da sua frente, porque nós vamos adorar o Senhor e o Senhor vai te pegar, vai pegar todo mundo, chama geral. Tá todo mundo em casa, pai, mãe, irmão, tia, avó, chama todo mundo para estar com você ligado nesse culto. Então não fique de fora. Fique conosco até o final, vai colocando aí tudo que Deus vai estar falando com você durante o culto. E nós vamos estar aqui juntos para adorarmos aquele que é digno. Então fica ligado conosco até o final do culto e bora adorar. E se liga na palavra. Até mais! Só desejo, um só clamor, um pouco mais de ti, Senhor. Um só desejo, um só clamor, um pouco mais de ti, Senhor. Se eu não queimar, eu vou gritar até a chama me encontrar. Um pouco mais, rasga os céus, Senhor, e vem com fogo. Não queimar,
não queimar, eu vou gritar até a chama me encontrar. Um pouco mais, rasga o céu, Senhor, e vem com fogo. Te desejamos, Deus. Te desejamos, Deus. Vem. Teus olhos queimam como fogo, chama que arde. Nada se compara a esse olhar. Quando eu te encontro face a face, minha alma grita e eu me torno semelhante a ti. Teus olhos queimam como fogo, chama que arde. Nada se compara a esse olhar. Quando eu te encontro face a face, minha alma grita e eu me torno semelhante a ti. Teus olhos queimam como fogo, chama que arde. Nada se compara a esse olhar. Quando eu te encontro face a face, minha alma grita e eu me torno semelhante a ti. Teus olhos queimam como fogo, chama que arde. Nada se compara a esse olhar. Quando eu te encontro face a face, minha alma grita e eu me torno semelhante a ti. Se eu não queimar, eu vou gritar até a chama me encontrar. Um pouco mais, rasga o céu, Senhor, e vem com fogo. Se eu não queimar, eu vou gritar até a chama me encontrar. Um pouco mais, rasga o céu, Senhor, e vem com fogo. Vem com fogo, vem com fogo. Te desejamos, te desejamos, te desejamos, Deus.
olhos queimam como fogo. Nada se compara quando eu te encontro face a face. Minha alma grita, eu me torno. Vamos cantar isso mais forte? Teus olhos queimam como fogo, chama que arde. Nada se compara a esse olhar. Quando eu te encontro face a face, minha alma grita, eu me torno semelhante a Estou animado para compartilhar com vocês hoje a palavra que o Senhor nos deu em Hebreus capítulo 11. De todos os capítulos que Deus poderia ter escolhido para estudarmos, eu acredito que Ele escolheu este para hoje. Em Hebreus do 11, 23 ao 29. Estão prontos? Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum, e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, no verso 24, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar dos prazeres. Olha só essa curiosa construção de palavras. Prazer do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior de coisas valiosas do que dos tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou. Ele perseverou porque via aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé o povo atravessou o mar vermelho como em terra seca. Mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Agora deixa eu destacar esses 2 versos, aí podemos chegar ao nosso tópico para hoje. Esta é a palavra do Senhor hoje. Diz no verso 24, diz assim: pela fé Moisés já adulto. E diz no verso 27 mais adiante, ele perseverou. Então a mensagem que Deus deu
para hoje, sei lá, quer você goste ou não, essa é uma passagem bíblica do tipo brócolis. Isso não é um doce, isso é brócolis. Mas se for maduro o suficiente para receber essa mensagem e tiver os molares para mastigá-la, o Senhor me disse para falar, grande demais para desistir. Grande demais para desistir. Precisamos de sua ajuda com essa mensagem, Senhor. Então dê a eles a fé que precisam. A fé que vem de Ti. A fé que vem de Ti. Até a fé vem de Ti, não apenas a graça. Até mesmo a fé deve vir de Ti. Transmita agora a todos os que creem. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Uma história muito lendária em nossa família. Acho que há uns 7 anos atrás. Eu e o Gran estávamos vendo umas músicas na TV e eu disse pra ele, se me disser o nome dessa música que aquele cara tá cantando agora, te dou $1000. E eu tava blefando porque o que tava ali em jogo era uma música do Jimi Hendrix e ele tava tocando o solo da guitarra e não tava na tela o nome daquela música. Então eu achei seguro e ele disse, Fire? E ele tava certo. Isso criou um dilema interessante. Ou minha integridade como pai, ou meu dinheiro. Aí eu pensei, talvez haja uma opção C. E eu fiquei muito chocado quando ele matou. Eu fiquei tipo, como você sabia? Que a música chamava Fire, ele disse, só chutei. Até hoje eu não sei como ele sabia. É um mistério. Mas o que rolou depois é uma coisa de lendas. Eu disse, e se em vez disso eu comprar uma camisa do Neymar pra você? Ele disse, tá. E eu comprei a camisa. E saí com cerca de $960 a mais. Não era uma camisa oficial, ele tinha 6 anos. De vez em quando ele ainda vai dizer. E vai dizer assim do nada. Ele tem 13 agora. Não posso acreditar que aceitei a camisa. Podia ter tido 10 camisas. Não sei exatamente o que desperta nele esse profundo sentimento de arrependimento, essa amargura em relação a mim, mas às vezes ele vai jogar na minha cara uma acusação de algum tipo de julgamento dos pais, como você pode tirar vantagem de uma criança de 6 anos assim, mas é muito comum que ele traga o assunto à tona, ele faz isso o tempo todo. Porque aí ele diz, eu era muito novo pra saber o que eu tava fazendo, você tirou vantagem de mim. Eu sei, eu tava te ensinando como uma lição, na verdade tava te ensinando a valorizar algo. O problema é que às vezes você na real não sabe o que é valioso. Sabe, também às vezes você não sabe o que tem até que você perde. Eu diria que você não sabe o que você tem até que você cresce. Não é? Você não... Na passagem que eu li para vocês, o que me fez pensar sobre isso é que ela menciona Moisés como um bebê. E a razão que esta passagem é tão significativa em Hebreus capítulo 11, em especial nesse livro da Bíblia, é porque o autor está escrevendo para um público de crentes que são de muitas maneiras bebês em sua fé. Então agora... ele usa o exemplo do bebê Moisés. Não sei se você viu no verso 23, mas vamos ver outra vez. Ele fala sobre quando ele era pequeno e o faraó emitiu um decreto para matar todos os primogênitos de Israel, porque enquanto eles viviam no Egito, se tornaram muito poderosos e ele sabia que se eles se tornassem muito poderosos, não serviriam mais ao seu propósito. Portanto, ele estabeleceu um sistema pelo qual as parteiras, ao darem à luz a esses bebês hebreus, matariam todos os filhos primogênitos. Os pais de Moisés tinham a fé de ver o propósito de seu filho ou o potencial de seu filho, quando ainda ele era só um bebê. E isso é uma coisa linda. Se você já viu alguém ver o potencial em você, antes de você ver em si mesmo, isso é uma coisa linda. Quantos já tiveram alguém que apenas emprestou um pouco de sua crença em você? Sim, é uma coisa incrível. Pessoas como a tia Jack que me disse, Deus tem um plano muito especial para você. Ele tem um plano muito especial para você. E no momento que ela estava dizendo isso, certo? Porque
Isso é algo que soa muito bem. É algo que, talvez, sabe, se ouvir isso, por conta própria, poderia preencher com suas próprias preferências de qual é o plano. Mas ela disse isso pra mim. Mas a beleza disso é que ela viu em sua forma de bebê. Ela viu isso em sua forma de bebê. Ela acreditou no que estava em mim, na forma de bebê. E veja que os pais de Moisés tiveram a fé para ver o significado do que estava oculto. Então quero passar apenas um momento agora. Essa não é toda a mensagem, mas eu só quero dar um contexto. Eu quero falar sobre significado oculto. Significado oculto. E como algumas coisas que são mais significativas estão ocultas pelo próprio motivo de serem significativas. No caso de Moisés, ele foi escondido até os 3 meses de idade para que pudesse ficar vivo. E Deus direto esconde as coisas mais significativas a fim de proteger o potencial daquela coisa até o momento certo. Agora, conhecemos Moisés como o homem do Mar Vermelho, sabemos que Moisés é o profeta que comandou as pragas, conhecemos Moisés como aquele que tirou a água da rocha, sabemos que Moisés é o homem que viu a Deus face a face, mas seus pais viram isso no seu destino, quando ele usava fraldas, e tiveram o bom senso de esconder o que era significativo, para que ele não fosse morto antes de ter a chance de se desenvolver no que ele estava destinado a ser. Uma das coisas que eu ensino para o meu filho sobre criatividade é: não mostre às pessoas as coisas que você está trabalhando cedo demais enquanto ainda trabalha nelas. Não poste tudo o que você está criando, devido à necessidade de validação instantânea, porque vai atrapalhar sua criatividade para ver o que poderia ser. Eu tenho essa regra nos sermões: eu nunca digo a ninguém sobre o que eu estou pregando. Nunca. A razão disso é porque se eu mostrar para eles, antes de realmente saber por mim mesmo, o olhar em seus rostos, tem esse olhar que as pessoas têm quando você está tentando dizer a eles, sabe? Eu ia falar de Hebreus 11 e você tem que crescer e todas essas coisas, e Moisés e o faraó e tudo isso. E eles olham para você com esse tipo de confusão educada e é um olhar muito específico nos olhos, tipo, tinha certeza que você faria algo com isso. É como o olhar que você dá para alguma coisa, é como uma casa que está destruída e é como se você tivesse certeza que alguém poderia arrumá-la. Tô seguro que a estrutura é boa, não é? E você olha desse jeito. E eu ensinei pro meu filho e disse: nunca mostre seus embriões. Quando Deus está fazendo alguma coisa significativa em sua vida, é bom para ele permanecer oculto por um tempo. Quantos concordam que Moisés foi uma figura significativa na história do povo de Deus? É? Foi muito importante. Talvez a figura mais significativa na história de Israel. Talvez, digo, Hebreus 11 menciona muitos. Lá menciona Abraão, menciona Jacó, menciona lá menciona Enoque, que nem morreu. Deus o levou porque ele agradava a Deus e diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem vem a Deus deve acreditar que ele é. Tipo, ele é. Mas você acredita? E que ele recompensa aqueles que o procuram diligentemente. Essa é uma passagem incrível. E o autor de Hebreus, que você tem que entender, é que ele está nos dando uma imagem daqueles que não desistiram do que Deus os chamou para fazer. E para nos dar uma imagem daqueles que não desistiram, ele nos mostra alguém que foi quase morto, mesmo antes de ter a oportunidade de ser chamado. A coisa que eu quero que você saiba é que tudo de significativo que eu já fiz na minha vida, eu fui tentado a desistir. Eu estou pregando essa mensagem para alguém hoje que está tentado a desistir de algo que Deus te chamou para fazer. E eu entendo como as pessoas adoram ouvir um sermão e pôr suas iniciais nele.
para o que quer que ele signifique. Acredite, eu vi isso acontecer várias e várias e várias vezes. Então você não fumou por 3 semanas, mas eu preguei sobre não desistir. E você vai e pega um pacote logo depois de eu pregar, porque o pastor disse não desista, e eu sei como vocês são. Vocês são muito evasivos às vezes com essas passagens, bem escorregadios às vezes com essas mensagens, muito manipuladores às vezes com essas passagens. Mas por favor, vamos raciocinar juntos no propiciatório. Estou falando sobre desistir do que Deus te chamou para fazer. E a imagem é de um homem que Deus chamou para libertar uma nação, mas ele quase foi morto antes mesmo de ter a oportunidade de ser chamado. E isso me ajuda a entender porque algumas pessoas que têm o propósito mais significativo a cumprir para o reino de Deus passam por ataques mais pesados nos estágios de formação de suas vidas. Então seus pais tiveram irmão, a fé. Aqui diz que eles tinham fé. Todos digam alto, fé. Agora eu estou preocupado na igreja que nós temos confundido a fé como de criança, que é o que Jesus nos disse para ter, com uma fé infantil. E esses crentes hebreus, lembram, eles eram só bebês. Eles ainda estavam sendo desmamados do sistema sacrificial que Moisés instituiu. Veja, no sistema sacrificial de Moisés, você deve saber um pouco sobre isso. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre isso, mas os seus pecados eram expiados pelo sangue de bois e cabras. O pecado era expiado pela oferta que era feita pelo sumo sacerdote, que tinha que fazer isso todos os anos. E então o tema do livro de Hebreus é que Jesus Cristo é superior à aliança de Moisés, aos mandamentos de Moisés, aos costumes de Moisés. Então estamos olhando para um grupo de crentes que estão aprendendo um jeito totalmente novo de fazer as coisas. E então, ao aceitar Jesus Cristo, sabe, com o objetivo de caminhar nessa nova forma de viver que Jesus Cristo oferece, isso envolve um abandono do que eles já sabiam. Agora que eles têm uma nova identidade, veem que estão fazendo a transição dela de ser justificado pela lei, que não funciona. Não funciona. Você não consegue nem manter o limite de velocidade. Por favor, não olhe para mim como se pudesse guardar a lei. Seja santo como ele é santo. Então a lei só foi projetada para alertar e nos levar ao lugar onde entendemos a necessidade da graça e a recebemos. Certo? Então, para que você pare de tentar manter os mandamentos em sua própria força, então você possa receber a graça de Deus através da pessoa de Jesus Cristo. E esse é o Evangelho, e isso ainda funciona hoje. E você pode ser perdoado dos seus pecados sem um boi, sem uma cabra, sem uma pomba eterna. Não preciso de outro sumo sacerdote, não preciso de ninguém para mudar de ideia sobre mim. Quem invocar o nome do Senhor será salvo. Você pode ser perdoado agora mesmo. Não com 7 passos, não com 3 aulas, não com 10 anos de sobriedade, mas agora mesmo Ele pode te salvar. Bem agora. E ainda eles estão sendo tentados porque Deus está trazendo a igreja ao mundo para retornar às coisas das quais eles foram libertos. Ok, falamos de significado oculto. Vamos falar de identidades conflitantes. É quando você não está acostumado o bastante com a nova forma de fazer as coisas. Então você volta ao que você sabia. S-A-B-I-A. Porque o que é novo, naquele momento, está custando a você. Está custando a você. O exemplo de Moisés é uma ilustração perfeita de amadurecimento suficiente. Posso pregar sobre maturidade? Parece que todo sermão que as pessoas querem clicar hoje em dia é, sabe, milagres, mas e quanto à maturidade? E quanto à maturidade para saber o que fazer com o milagre que Deus te dá e você o administra mal?
Em Hebreus 11, tem uma imagem de um profeta. Moisés era um profeta. Não é um profeta típico. Na real, pensei que o escritor de Hebreus foi muito legal com Moisés quando explicou a sua história. Eu quero mostrar isso agora, porque tem uma lição até mesmo nisso. Você sabe que tudo que estou decidido a fazer é descobrir o que não dizer a você hoje, porque tem tantas coisas boas aqui. Então, deixa eu dar um contraste. Isso vai ser bom. No verso 24, pela fé, Moisés, quando ele cresceu, eu já li isso, mas eu estou lendo de novo por uma razão. Ele recusou ser chamado de filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres do pecado. Não posso parar. 26. Por amor a Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior que os tesouros do Egito, porque ele contemplava a sua recompensa. Ok, esta é uma descrição ou uma imagem da maturidade. Em Atos capítulo 7 nos diz que Moisés tinha 40 anos de idade quando tomou a decisão de ser identificado com os filhos de Deus, não com os egípcios que os oprimiam. Agora, tem um monte de coisas boas nos bastidores que não temos tempo para colocar na mensagem de hoje. Sobre como seus pais levaram ele pelo rio Nilo num cesto, no mesmo Nilo que ele transformaria em sangue, 80 anos depois, onde flutuou para sobreviver quando era um bebê. Eu pensei em pregar fé para flutuar, porque às vezes você sente que está flutuando entre duas coisas, esperando para ver o que vai ser. Eu até pensei em pregar sobre isso, mas eu tenho disciplina e vou pregar apenas uma mensagem hoje. E essa mensagem é sobre como um dia Moisés toma a decisão de ser identificado não com os egípcios que o criaram, mas com os pais que o geraram. Esse não é primariamente um texto racial. Ele não é primariamente um texto nacionalista. Conclusões podem ser tiradas nessas direções. Mas na real, o que está acontecendo aqui é sobre Moisés escolher pelo que ele vai ser definido. E eu quero que você perceba em sua vida hoje que você tem uma decisão sobre o que você será definido. Mesmo que a infância dele tenha sido definida por uma tentativa de assassinato, mesmo durante o trauma de flutuar em um cesto, alguns acabam em terapia porque as fraldas estavam um pouco apertadas. Este homem estava flutuando em um rio, em um cesto coberto de junco. E mesmo que sua vida comece com um trauma, ele tomou uma decisão nesse momento, que eu não vou ser definido por alguma coisa da qual eu me tornei maior que ela. E é aqui que o significado do texto está nos detalhes. E diz, quando ele cresceu. Quando ele cresceu. Eu me pergunto, tem algumas coisas que Deus está esperando por nós para superar, que estamos orando para que ele remova. E o desafio da vida de Moisés é, para que ele se torne o que realmente era, ele teve que superar tudo o que ele já tinha conhecido. Viu, no texto ele foi criado como um egípcio, mas ele nasceu como um hebreu, e ainda assim chegou o momento da decisão. Eu não vou ser definido pelo meu ambiente, eu não vou ser limitado pela minha experiência, eu não vou estar conectado aos eventos que me trouxeram a esse ponto. Tem alguma coisa que Deus está te chamando para superar nesse momento. E eu me pergunto o que seria. Olha só, até que você cresça e passe do ponto de precisar de Deus para mudar as coisas, até que você cresça, além do ponto, alguns de nós têm que superar a necessidade de todos gostarem de nós, ou nos dar valor, para ver o que Deus realmente colocou em nós. Ele escolheu ser maltratado. Ele escolheu ser solitário. Ele escolheu ser um esquisito.
ele escolheu o espaço desconfortável do crescimento. E quer saber? Crescimento é escolha. Não mudança. Mudança vai dar um pedala Robinho aí na sua cabeça. Mudança vai te dar um chute bem na sua... sabe? Enfim, mudança vai dar um chute na sua canela. Tô editando enquanto falo, tô editando o sermão pro consumo do mercado em massa. Mas crescimento é escolha. Crescimento é escolha. E no momento que ele tem uma decisão a tomar, e você também, e também os hebreus cristãos, nós superamos o que conhecemos para nos tornar quem realmente somos. E Moisés nem ao menos fez do jeito certo. Na real, em Atos capítulo 7, diz assim, ao completar 40 anos, esse é Estevão, só para dar essa informação, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Esse é um jeito de fazer isso. Sabe, ele sente alguma coisa por dentro, ele sabe que não tem ninguém por perto, entende que ele tem alguma coisa diferente das pessoas da cultura que ele está rodeado. Então ele faz uma coisa por impulso, que é exatamente a indicação do seu destino, e ele mata um egípcio. E o verso 25 realmente chamou minha atenção. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas não. Agora a gente entende o que significa dizer que Moisés escolheu ser mal compreendido, ao invés de desistir de quem ele era. Crescer. Crescer. Por que ainda estamos na 7ª série e temos 53 anos? E ainda filtramos a maioria de nossas decisões através do que as outras pessoas vão pensar. Gastamos grana com aquele filtro, dizemos coisas com aquele filtro, não dizemos coisas com aquele filtro. Agora, acho que é importante considerar o que os outros vão pensar sobre as coisas. Eu sim, acho que por isso escova os seus dentes. É por isso que garante quando sai de manhã como se tivesse um sorriso no seu rosto. É uma coisa boa pensar como sua vida está afetando os outros, mas acho que não deve ser controlado por isso. Não é grande como você está. Você é realmente tão grande em seu corpo, mas tão pequeno no seu espírito, que a opinião de uma pessoa pode desviar você do seu propósito. Você está muito grande nesta fase da sua vida para seguir as dicas de uma cultura que nem ao menos conhece a Cristo. E nosso crescimento tem sido tão impressionante, eu vou te dizer por quê. Porque principalmente o que nos foi ensinado é supressão do pecado. Não nos foi ensinado o pensamento transformador. Fomos ensinados a empurrar para baixo. E não faça isso onde alguém possa te ver. E não diga a ninguém como realmente é. Então a gente empurra para baixo, nunca lida com elas, a gente nunca sabe como levar isso a Jesus. A gente ouve muito sobre perdão de pecados. Mas e sobre libertação de pecados? Do que é que adianta Deus me perdoar os pecados se eu viver correndo de volta para a mesma coisa da qual Ele me tirou? Agora eu quero entrar numa parte da mensagem que vai ser colocada no meu canal do YouTube enquanto eu tô aqui. É uma pequena mensagem dentro da mensagem, eu tô prometendo isso há um bom tempo e vou pregar isso agora. Quero falar sobre pecados com benefícios. Senta aí e escuta isso. No verso 25 diz assim: preferindo ser maltratado com o povo de Deus, ou podemos dizer, ele escolheu a inconveniência do propósito ao invés do prazer do pecado. Qualquer um que diz que o pecado não te faz sentir bem não diz a verdade, amém? Todo mundo cita esse verso para falar como o pecado acaba, mas aqui está o que eu aprendi sobre o que chamamos de Egito, chamamos de lugar para ter as necessidades atendidas. Se você não identificar e reconhecer a necessidade que o pecado está atendendo, você não vai saber como atender essa necessidade em Deus e vai voltar imediatamente para ela. Agora, eu sei como isso soa. Valorizar o meu pecado?
Meu pecado matou Jesus. Como é que eu posso apreciar meu pecado? Não estou falando sobre apreciar as consequências dele. Não estou falando sobre se rebelar deliberadamente contra Deus. Até mesmo o apóstolo disse, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas vamos continuar no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos nele? Mas essa é a mensagem que estamos pregando nas igrejas, ajudando as pessoas a se libertarem? Pare de pecar. Só põe uma placa na igreja, certo? Pare de pecar. Pare de xingar. Quer saber? Prefiro que você continue xingando e não desista de crescer do que pensar que todo o ponto da fé cristã é a mudança de comportamento. Eu prefiro que você... Bom, isso pode separar alguns de nós, porque alguns de nós podem ser tão viciados na mensagem do evangelho: pare de pecar, pare de pecar, pare de pecar, pare. Mas hoje eu quero falar sobre o pecado de desistir. O pecado de desistir. Você sabia que desistir é pecado? Não estou falando para não fazer um currículo, talvez precise de outro emprego. Não estou dizendo para você ficar num relacionamento abusivo, isso é tolice. Quero que esteja seguro, mas desistir do que Deus te deu para fazer. Desistir do depósito que Ele te deu para guardar é o maior pecado de todos. E às vezes eu tive que continuar chorando enquanto recusava a desistir. Às vezes eu tive que continuar lutando. A gente tem uma epidemia em nosso mundo hoje, e ela é a epidemia dos desistentes. Desistentes rápidos. Não se dá valor no que é duradouro. A prioridade é o que se vê. Então vamos desistir de uma coisa para parecermos conhecedores, ao invés de ficar e nos mostrarmos sábios. É uma epidemia. Desistimos de tudo muito rápido. Se não conseguir 10 curtidas em 10 minutos, a gente deleta. Eu tô grande demais para desistir tão fácil. A Bíblia diz que Moisés estava grande o suficiente para saber: isso não é quem eu sou, não é tudo que eu sou. E tá, é legal, tipo... Ele não estava desistindo de uma vida de pobreza e fracasso. Ele era conhecido como o neto do faraó, o homem mais poderoso do mundo. E ele disse: eu prefiro desistir disso pelo que Deus tem para mim. Eu prefiro desistir disso porque ele estava grande o suficiente para discernir o que vale mesmo a pena. É o que o Grant está dizendo. Você me enganou com meu dinheiro antes que eu fosse grande o bastante para fazer uma análise do custo-benefício. Então tem um contraste. Vamos estudar isso por um momento. O senhor tem falado comigo para tentar ensinar um pouco mais profundo ultimamente. Vou tentar fazer isso. Esse é o 25? Me dá o 25. É esse. Ele escolheu. Ele não escolheu para o que ele nasceu. Ele não escolheu pelo que ele passou. Escolheu sua resposta e focou na sua recompensa porque sabia que prazeres de pecado são passageiros. Próximo verso. Por amor de Cristo considerou sua desonra uma riqueza muito maior que os tesouros do Egito. Acreditamos de verdade? Os tesouros do Egito. O jeito que o mundo define o seu valor, sabe, tudo isso. Seu status orientado. São todas as coisas visíveis, todas as coisas externas. Ele escolheu uma coisa que não podia ver. Porque viu uma coisa que os outros não viram. Está escrito: ele perseverou porque viu aquele que é invisível. Então seus valores não vieram de algo que era visível. Agora, quanto mais tentado você está
a desistir, maior é o significado. Não tem nada que eu tenha feito na minha vida de significativo que não tenha sido tentado a desistir. Agora, quando sou tentado a desistir de alguma coisa que Deus me deu para administrar, eu percebo que a tentação de desistir é uma indicação do significado. Muitos de nós somos viciados em desistir. Falamos em viciados em pílula, viciados em pornô, viciados em bebidas, viciados nisso, viciados naquilo. Que tal o vício que temos em desistir? Vou te contar o que isso parece. Nos meus 20 anos, eu estava refletindo sobre isso com a Holly outro dia. Eu tive isso quase como uma mentalidade da máfia, com pessoas da minha vida. E a forma como eu agia era... Isso vai soar muito estranho para algumas pessoas de quem eu sou amigo por quase toda a minha vida. Porque eu sou uma pessoa leal. Mas eu passei por um estágio onde, na minha imaturidade, ao primeiro sinal de conflito, eu abri a mão da amizade. Era um mecanismo de proteção. Acredito que foi algo que vi como modelo muitas vezes. Acredito que algo disso tem a ver com... Você sabe, tipo, como meu pai cresceu e você vê as coisas e... Acredito que é parte disso. E também acredito que eu fui imaturo. E também acredito que eu fui inseguro. Então, no momento em que uma amizade... Estou usando isso como exemplo. No momento que uma amizade tivesse um conflito associado a ela, era mais fácil para mim desistir ou fugir da amizade do que enfrentar o que eu precisava enfrentar. Muitos de nós, no momento em que um relacionamento começa a ficar realmente íntimo, paramos de nos aproximar. E vamos até projetar um drama com o objetivo de ser um mecanismo de defesa contra nós mesmos para termos que ir além da superfície e deixar que alguém nos veja. Eu era muito inseguro e muito imaturo para saber que a riqueza da intimidade vale a pena a disposição para superar a insegurança. E Deus está me mudando agora porque estou crescendo. Estou crescendo. E você sabe que a coisa mais engraçada sobre nós é... Nós comemoramos demais quando alguém cita passos de fé para fazer uma coisa nova. Mas eu estava pensando outro dia, às vezes a razão da gente sempre estar dando passos para uma coisa nova é porque não queremos ficar e realmente mudar. E eu sei que isso soa estranho porque a passagem é sobre Moisés deixando o Egito, mas ela foi escrita para cristãos hebreus que têm que permanecer em sua fé. E ele está usando o exemplo de alguém que deixou algo que não era nem verdadeiro para eles, a fim de nos encorajar com aquilo que realmente vale a pena. E quando você está tentado a desistir, está aqui o que acontece. Você apenas vê o benefício de desistir. Porque o diabo sabe como esconder a etiqueta de preço. E é assim que a tentação opera. E não somos maduros, não somos adultos, ainda somos... Olha, Hebreus capítulo 5, tem que mostrar Hebreus capítulo 5, Hebreus capítulo 5, porque você não pode desistir, não pode desistir. Não pode desistir por causa disso. Olha o que diz no verso 11. Quanto a isso temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar porque vocês se tornaram lentos para aprender. Você desiste de entender no momento que não faz sentido. Às vezes a gente ouve um sermão que não rima e não nos dizem exatamente o que anotar. A gente nem ouve mais. Frustrados com isso? Eu não, mas o escritor de Hebreus estava. Você parou de tentar entender. Embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Ele disse, não eu, precisam de leite, não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança, não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para adultos, vejam isso, os quais pelo exercício constante tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Exercício constante.
Você não pode desistir toda vez que não faz sentido. E pelo amor de Paul McCartney, você não pode desistir toda vez que não entende alguma coisa. Nem sei por que disse Paul McCartney, o nome só surgiu na minha mente. Era uma conexão profunda, também não segui isso, não mesmo. Mas me escutem. Ele está falando sobre Moisés, a criança que Deus protegeu. E como Deus protegeu certas coisas em sua vida em um estágio infantil. Porque ele viu potencial para esse momento. Não desista antes de conseguir ver. Ele perseverou, Moisés, porque ele viu alguma coisa que não era aparente. A olho nu. Os tesouros do Egito. Os benefícios do pecado. Eu sei que isso soa mal. Mas certos pecados atendem certas necessidades. Você não ama julgar as pessoas? Eu amo. Só tô sendo honesto com vocês. Eu amo julgar os outros. E é a melhor forma de escapar de ter que refletir sobre mim mesmo. E é incrível. E eu não recomendo. Porque tem uma sobretaxa. A sobretaxa da vergonha. E isso é a despesa oculta. Agora olha o que o diabo fará. Ele vai tentar te pegar, vai tentar você com algo, certo? Não estou falando só de tentar você com algo que você ouviu no grupo de jovens. Eu estou falando sobre a tentação de desistir. A tentação de desistir de cara, de tudo que Cristo tem para você. E no momento que é tentado a desistir, ele destaca o benefício e esconde a despesa. Porque se você parar de aparecer, se parar de tentar, tá aqui o que você pode experimentar: alívio. Mas alívio não é liberdade. A gente não sabe a diferença. A gente não sabe a diferença. Então a gente corre desistindo de tudo que nos mudaria, fugindo de tudo que nos revolucionaria e resistindo a tudo que Deus manda para nos fazer crescer. E parece liberdade. Mas na real é só um alívio temporário. A imoralidade sexual é um alívio temporário, com o preço da escravidão permanente. Fofoca. Essa deu pra ouvir o silêncio aqui. Você ouviu bem toda a secura na atmosfera, o fluir dos améns que recebemos. Você ouviu essas coisas. As férias imediatas, por ter que lidar com você mesmo. O que Moisés fez, ele tinha habilidade, embora não fizesse perfeitamente. Ele assassinou um homem. E Deus chamou isso de fé. Deus não enquadra nossos erros como nós enquadramos eles. E no processo de maturidade, é aprender a obter de seu pai o que costumava obter de Faraó. Cada necessidade que o pecado satisfaz em sua vida, Deus pode satisfazer de um jeito melhor. Que cada necessidade que a manipulação está atendendo em sua vida, Deus pode atender de um jeito melhor. Quando manipulamos as coisas, faça com suas forças, faça sem orar sobre isso, faça sem se importar com ninguém, faça sem considerar as consequências, sem ser fiel à integridade de quem somos. Quando manipulamos alguma coisa, tentamos atender uma necessidade, a necessidade de termos certeza. Fé também pode atender isso. Fé pode dar a certeza de que não importa qual seja o resultado, todas as coisas estão trabalhando juntas para o meu bem, então eu não tenho que controlar nada. Eu posso confiar a Deus todas as coisas.
E Moisés escolheu, e você tem uma decisão a tomar. Eu vou ser identificado pelo que eu conheci, vou ser conhecido pelo lugar de onde eu vim, ou serei nesse momento na minha vida, nesse lugar. Ele tinha 40 anos quando ele chegou lá, mas você não tem que ter 40, pode fazer isso quando tiver 14, pode ter 80 e fazer isso. E se você tomar a decisão nesse momento, eu não serei definido pelo meu ambiente, eu não serei definido pelos acontecimentos que aconteceram comigo. Ele perseverou porque ele viu o que os outros não podiam ver. Portanto, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, que desprezou a vergonha da cruz, mas aguentou ela pela alegria preparada para ele. E eu acredito que Deus está chamando a gente para uma temporada de maior fé do que a necessidade de ver a razão. Acredito que Deus está chamando a gente para uma fé mais profunda do que desistir da primeira vez que não deu certo. Acredito que Deus está chamando alguém que você não pode desistir de você mesmo, porque Ele não desistiu de você ainda. Porque mesmo quando Ele teve que rastrear Moisés no deserto, 40 anos depois, e trazer ele de volta para o Egito, para libertar seu povo, antes que Moisés escolhesse Deus, Deus escolheu Moisés. Então eu não acho que você vai desistir. Você não pode desistir. Não é uma opção, o sangue te comprou, a graça de Deus te chamou e tem a mão de Deus em sua vida, e o aperto dele é mais forte que o seu. Grande demais para desistir. Eu vi Deus fazer muito para desistir, me desenvolver muito. Ele deveria ter me matado quando eu era uma criancinha, porque eu sei muito a respeito de Deus para ir embora agora. Sabe quantas vezes eu tive que lutar para chegar neste púlpito, para dizer algo para você, e teria me sentido melhor se não viesse? Você imagina quantas vezes Jesus quis chamar uma legião de anjos para libertá-lo da cruz e seria melhor não fazer? Moisés não conseguir chegar no caminho para a terra prometida. Então o autor de Hebreus queria que você soubesse o quanto ele foi tentado a desistir. E eu quero ministrar nesse momento. Se foi tentado a desistir, não necessariamente desistir, como as pessoas desistem, mas se geralmente desiste por dentro. E você desiste em parcelas. Eu estudei grego por 2 semanas na faculdade. Depois de 2 semanas, eu descobri que Deus não me chamou para falar grego. E eu fui ao secretário e peguei uma dispensa e fui ao escritório do Hal Freeman. E no momento que ele me vê entrar pela porta, ele fica estático e ri com uma risada diabólica. E ele disse: "Você não demorou muito." Ele viu a dispensa e tentou me convencer a continuar estudando grego, mas eu desisti. Tive que fazer de novo na faculdade, num seminário, 3 vezes. 3 vezes. Finalmente terminei. Ele disse: "Você não demorou muito." Porque na real não queria me comprometer com isso. E acho que é chocante, uma vez Paulo disse à igreja da Galácia: "Estou chocado com a rapidez que você se volta para outro evangelho. Estou chocado com a rapidez com que você para de acreditar no que eu falei por causa de alguém dizendo uma coisa diferente. E sente algo diferente. Porque isso não acontece da noite pro dia. Levou 40 anos para Moisés crescer até o ponto, e depois mais 40 antes de dizer: "Então eu vou passar." Você está grande demais para desistir. Você precisa de fé e paciência. Fé sem paciência é uma fé infantil. Deus me enviou para dizer a alguém: não pode desistir. Tem muita coisa ligada a você para desistir. Eu sei que seria um alívio momentâneo, mas você consegue olhar além da despesa e ver o benefício. O salmista diz: "Louvado seja o Senhor da minha alma, e não se esqueça de todos os seus
benefícios, que perdoa todos os seus pecados, cura todas as suas doenças, redime sua vida do abismo e te coroa com amor e compaixão. E eu prefiro passar por um momento de incerteza temporária a comprometer a verdade da minha identidade. Você está tomando uma decisão agora e está realmente tentado a desistir. Permaneça. Continue. Sabe, isso me mostra que você foi tentado a desistir do significado do que Deus te deu para fazer. Eu sei. Quanto maior a tentação de desistir, maior o significado. Sabe quantas vezes Moisés quis desistir depois de começar a liderar o povo de Deus no Egito? Sabe quantas vezes Moisés quis? Uma vez ele estava pronto para pedir a Deus para matá-lo. Matar ele ou matar eles, mas não podemos continuar com isso. Uma vez ele ficou tão oprimido e sobrecarregado, porque estava tentando fazer tudo por conta própria. Estava tentando fazer mais do que deveria fazer. Um pastor veio me visitar 3 anos atrás e veio me dizer que estava desistindo do ministério. Pensei que ele tinha feito sexo com alguém que não era sua esposa, mas não era o caso. Pensei que tivesse tido uma impropriedade financeira, mas não foi o caso. Mas a tentação de desistir veio da tensão e do fardo de manter o que ele tinha construído. E acho que todos se identificam com isso. Eu me identifico. Então eu disse, por que veio me dizer isso, que queria desistir? Ele disse, porque queria ver se você me convencia a não desistir. Então, ele disse, como é que você conseguiu 15 anos? Ou na época acho que eram 12, ele disse, e não desistiu. Eu gostaria de ter dito, porque a alegria do Senhor é a minha força, é uma bênção e um privilégio servir ao poder da sua esplêndida graça. Eu apenas olho para aquele que é o autor e consumador da minha fé. Mas eu tinha que ser honesto. Eu disse, toda vez que eu estava tentado a desistir, eu apenas não fiz. Como percebi depois do fato de que era uma indicação de que tinha algo significativo. Tem uma coisa significativa, tem algo significativo. Eles queriam matar aqueles bebês hebreus por causa do significado e da força que eles representavam. Depois de perceber isso, toda vez que eu queria parar, eu percebia que era hora de mudar. E para continuar fazendo o que Deus me chamou para fazer, eu precisava mudar a forma como estava fazendo. E ele não desistiu. Nem toda história tem um final feliz, mas o cara ainda voltou e continuou. Por quê? Ele não desistiu. Ele mudou. Eu não sei se você quer desistir hoje. Talvez só desistir de tentar, mas manter sua presença. Talvez realmente queira desistir de tentar amar pessoas e só se tornar a pessoa mais cínica e amarga que nunca mais vai tentar de novo porque as pessoas são chatas. Pode falar que estava vindo de um lugar profundo de mim quando eu disse, me senti possuído por um minuto. E Deus disse, não desista, mude. Mude. Quando Moisés foi oprimido depois em sua vida, essa não foi a última vez que ele teria que tomar uma decisão. Quando ele estava sobrecarregado, porque tinha muitas pessoas, e ele estava rodando no vazio, e eles estavam pedindo tudo para ele, e o sogro dele, Jetro, veio ver com as 2 filhas, e disse, eu vi que você está fazendo, está espalhando errado, e não vai funcionar, você tem que mudar a forma como está fazendo, você não tem que desistir do que Deus te chamou para fazer, tem que mudar a forma como está fazendo. E eu sentei ali com aquele pastor, e nós listamos todas as coisas que ele estava fazendo que outra pessoa poderia fazer. Ou tudo que ele estava fazendo. Lembra, a maturidade, antes de tudo, a habilidade de discernir o que realmente vale a pena. E aposto que encontramos 7, 8 coisas que eram inúteis em toda a sua lista, das quais ele tinha que se afastar, para que pudesse ter força para continuar o que Deus o chamou para fazer. Não desiste, mude. Mude. Mude para um novo jeito de fazer. Esse é o desafio. Escolher passar por um período de batalhas. Em vez de abraçar o alívio, ele perseverou porque ele viu aquele que é invisível.
Você precisa sempre de resultados? Você precisa sempre de elogios? Precisa sempre de um acerto rápido? Ou leva de boa algo estranho de vez em quando? Eu disse pro Elijah, nem toda vitória vai ser bonita. Às vezes vai ser algo meio esquisito. Moisés não fez do jeito certo. Mas ele não desistiu. E nem você vai. Deus não te trouxe aqui para ouvir isso. E então você desistir em parcelas, sabe? Se retirando bem devagarzinho da sua própria vida. Até que não haja mais nada de você lá. Se afastando lentamente dos seus relacionamentos, até que não haja mais intimidade. Apenas a ilusão disso. Retirando lentamente sua expectativa dos portões do céu. Até que você não ore mais esperando que alguma coisa aconteça, porque não acredita mais que Ele é ou recompensa aqueles que o procuram de verdade. Crescemos em parcelas e desistimos em parcelas. E o Senhor hoje diz para te dizer: você está grande demais para desistir. Eu quero orar por você. Se levante em todo o nosso auditório, todo o Norman Lakes, todo o Matthews, em todo o Riverwalk, em todo o Winston-Salem, em todas as casas. Por que você não se levanta aí agora? Eu quero que o inimigo te veja em pé. Quero saber se você ainda vai estar em pé hoje e amanhã e depois de amanhã e depois de amanhã e depois de amanhã e depois de amanhã. Não sei, acabei de ouvir o Senhor dizer: você está grande demais, já fiz demais, tenho recebido muita confiança e você sobreviveu demais para desistir de tudo isso. Pai, nesse momento, pela fé como Moisés, queremos ver o que é invisível. Que paradoxo! Vamos ver o que não podemos ver, para acreditar no que não podemos entender. Seus caminhos são mais altos, Senhor. E eu trago diante de Ti todos os seus filhos, um por um. Aqueles que chamou pelo nome, aqueles que escolheu, aqueles que protegeu, desde o nascimento até esse momento. Viu o valor desde o momento do nascimento, não quando o mundo os confirmou. Não depende de nenhum comportamento ou de algum desempenho. Mas seu valor é grande aos seus olhos. Ainda assim estão desistindo de si mesmos, abrindo mão deles mesmos. Escolhemos neste momento as riquezas de Cristo em vez dos tesouros do Egito. Escolhemos neste momento o crescimento incômodo em nossas vidas, em vez da conveniência e do alívio do pecado. Te agradeço, Senhor, hoje por ter nos dado essa mensagem de liberdade. Trazemos tudo diante de Ti agora, porque nós estamos entre duas identidades também. E precisamos de sua ajuda nesse momento, que não nos esconderíamos, não correríamos e não ficaríamos desconfortáveis com o sinal de que é nossa hora de partir. Mas Deus, permanecemos nesse lugar. Precisamos de perseverança. Nós precisamos de fé. Então, Deus, não pedimos que tire os nossos problemas, porque não acho que essa seria a oração. Responderia, seria bom, mas não vai acontecer. Em vez disso, aumente nossa fé. Queremos superar nossas inseguranças até que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Queremos superar o que nos preocupa enquanto Te adoramos. Nenhuma coisa criada tem controle sobre Ti ou sua vontade. Então, Deus, agora mesmo nós declaramos em nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, aquele com quem nos identificamos, aquele que está sentado no céu. Declaramos que nossa identidade está nele, Ele está em você, Ele é por você, Ele é pra você. Somos gratos por essa palavra. Agora eu quero fazer um convite para alguém receber a Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Agora, você nunca confiou nele para sua salvação. Você nunca confiou nele para o perdão dos seus pecados. A Bíblia diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dos mortos, você
será salvo. Você será salvo, você será liberto, você vai ser feito novo. Se alguém estiver em Cristo, ele é uma nova criatura. E eu creio que esse é o momento decisivo em sua vida. Você tem fugido de Deus, tem fugido da verdade e tem fugido de si mesmo. Mas Deus te trouxe a este momento. As situações e circunstâncias de sua vida estão alinhadas para te trazer a este momento, para colocar sua fé em Jesus Cristo. Não por uma promessa de fazer melhor, mas por um coração aberto que recebe a graça de Deus. Então agora, se essa pessoa é você, bem aonde você está, quero que você repita essa oração depois de mim, em voz alta, e Deus vai te ouvir lá do céu, e vai perdoar seus pecados, e vai te purificar de toda a injustiça. Agora repita depois de mim em toda a nossa igreja, todo mundo orando em voz alta, pelo benefício daqueles que estão vindo para Deus. Pai Celestial, sou um pecador que precisa de um Salvador, e acredito que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o Salvador do mundo. E hoje eu faço de Jesus o Senhor da minha vida. Eu creio que Jesus morreu para que eu pudesse ser perdoado e ressuscitou para me dar a vida. Eu recebo essa nova vida. Este é meu novo começo. Ao contar até 3, levante a mão se fez essa oração. 1, 2, 3. No chat diga: eu recebo Jesus. Eu recebo Jesus. Eu acredito que eu recebo a graça de Deus. Estou caminhando para um novo começo. Eu disse: estou caminhando para um novo começo. Sabendo quem é meu Pai, meus pecados estão perdoados. E decretamos e declaramos sobre sua vida que o velho se foi e o novo veio. Vamos dar a Deus um grande grito de louvor por todas as almas voltando para casa, para os braços do Pai. Deus te abençoe. Que palavra tremenda dessa noite, galera. Nós temos um Deus invisível, mas que está presente conosco. Meu Deus, assim como ele foi com Moisés, querido, ele é conosco. Então, deixa Deus mover dentro de você. Esses dias são dias de Deus trazer tudo que está aí dentro de uma forma muito intensa. Então, que Deus possa ter te abençoado muito, que Deus possa ter entrado no seu coração, na sua casa, possa ter movido dentro de você, e saiba que Ele pode ser um Deus que está lá em cima, mas Ele está conosco todos os dias. Então aceita esse Deus no seu coração, aceita a salvação, aceite o seu perdão. É isso que Deus quer, que nós permaneçamos firmes no Senhor. Então fica nessa semana ligado conosco, que também estaremos postando muita novidade no nosso Insta, no nosso Facebook. Entra lá que nós vamos ter vários bate-papos, vai estar sendo preparado várias coisas espetaculares para você. Então esse material vai ser divulgado durante a semana, não fique de fora, se conecte. Se você não ainda curtiu lá, se você ainda não acessou o nosso Insta ou o nosso Facebook, se inscreva. Tem muita novidade essa semana para você. Então fique ligado conosco. Agora eu quero terminar orando pela sua vida, agradecendo por tudo que o Senhor tem feito nesses dias, em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor tem trazido sobre a tua igreja o teu cuidado, a tua graça. Senhor, que cada jovem, que cada adolescente, que cada família que está aqui conosco possa receber o teu toque em cada lugar que eles estiverem, Senhor. Nós declaramos que o Senhor é o nosso Deus e que o Senhor está conosco todos os dias. Muito obrigado, ó Deus, por ter nos alimentado nesta noite. Que o Senhor fale, ó Deus, com cada um agora, aí nas suas casas, e que o Senhor os guarde, os proteja, os livre do mal, em nome de Jesus. Boa noite, galera, e até a próxima.